Death Note era uma obra incrível, porém colocou coisa demais e acabou se perdendo nela mesmo. Death Note, para começar, foi uma obra que, dentro do seu contexto, foi uma obra que revolucionou muitas outras obras dentro do tema de suspense e também dentro do tema de investigação. Death Note, na verdade, foi um abre-alas para esse tipo de obra. E antes de Death Note, os animes que vinham não tinham essa pegada mais de suspense mesmo, lhe imergir dentro da série, a ponto de você não saber para quem torcer, pois os dois estão torcendo pela justiça. Então foi algo que gerou essa duplicidade em quem assistia. Sem falar também da animação, da trilha sonora, que lhe emergia cada vez mais dentro daquele efeito cinematográfico. E também a disputa do L e do Kira. Foi uma disputa que você não via em qualquer anime shonen, ou então qualquer anime de investigação, ou qualquer anime de ficção científica. Era algo mesmo, era uma disputa. Parecia que os dois estavam querendo provar pros dois que os dois eram fortes. O cara, o primeiro detetive, o maior detetive do mundo e o único detetive capaz de pegar o Kira, e o Kira, o único capaz de parar o primeiro detetive do mundo. Então era essa disputa de egos que fazia essa obra ir pra frente. E a obra tava caminhando muito bem até o L morrer. E a partir desse acontecimento, a obra se perde completamente. Aí você me pergunta o porquê o ponto de ápice da obra, que é quando o L morre, é o mesmo ponto em que a obra entra em completa perdição. Calma que a gente vai destrinchar tudo isso em 3 pontinhos. Desde o começo da obra, sempre foi imposto a nós telespectadores que a gente seria induzido a sempre a uma competição. A justiça cega, que era o L, que é a justiça que sempre tem que botar um contra e um pós. E já pelo lado do Light, era uma justiça própria dele. Era algo que foi algo que ele criou, uma régua, um parâmetro que ele mesmo criou, achando que aquilo dali poderia ser um tipo de justiça. Fazendo assim com que a gente tivesse dois opostos, uma justiça cega e uma justiça própria. Um justiceiro contra literalmente a justiça. Então a gente sempre foi imposto a essa briga desses dois, esses dois lados que nunca poderiam se conciliar. E desde sempre a gente foi imposto a isso até o ponto em que chega a morte do L. Porém, a obra não pode acabar ali, porque tem muita coisa ainda que não tá clara pro telespectador. Como a polícia vai agir perante o Kira vai continuar vivo, quem vai parar essa máquina de, entre muitas aspas, justiça? Então tiveram que pegar uns tapa-buracos, por assim dizer, e adicionaram dois personagens da obra como substitutos do L. Eles literalmente foram apresentados assim à obra. A gente tem o Nia, que é literalmente um L descolorido, e o Melo, que é um L um pouco mais inconsequente. Então foram botados esses dois personagens dentro da obra como parâmetro de parar o Kira. Só que depois os caras parece que se perde, mano. O Nia é muito paradão. Sempre quando ele aparece com uma coisa nova, mas você nunca vê o porquê ele conseguiu aquela coisa nova. O Nia é um cara muito irredutível. Ele nunca consegue chegar num ponto sem antes passar por todas as regras e parâmetros dele. Só que de contraponto, a gente tem o Melo, que você também fica com raiva por conta que o Melo é muito inconsequente. Todas as atitudes dele meio que envolvem todo mundo, porém de forma muito inconsequente, fazendo com que ele sempre esteja nos holofotes ou que outra pessoa esteja, sempre fazendo coisas inconsequentes, botando vida de pessoas inocentes em risco, ou então botando pessoas que não tinham nada a ver na história. E os dois juntos, você pega, pô, vamos tentar juntar os dois, botar as duas cabeças pra pensar juntos. Os caras não dá metade do que o L foi. E você pode dar qualquer argumento, não tem como bater a inteligência do Eri mesmo juntando os dois. Eu não vou tirar o fato de que o Nia é muito inteligente, o Melo tem uns planos mirabolantes que dá pra fazer e pôr em prática. Porém, os dois sempre tem essa trava, essa parede. O Nia por ser irredutível e sempre seguir um parâmetro, e o Melo por ser inconsequente demais e não seguir um parâmetro. Então os dois meio que se perdem na medida de ser um L, por assim dizer. O nosso parâmetro naquele momento, era ser um L, já que eles foram apresentados assim à obra. E a partir desse ponto a gente não pode mais olhar pelo lado da justiça cega. A gente tem que olhar pelo lado do justiceiro. O que tá acontecendo com Kira nesse momento em que aparecem mais dois novos investigadores?
Depois de fazer um, entre aspas, acerto dentro da obra, que é ele vencer o L, depois disso ele meio que perde a régua de parâmetro. Ele começa a não só matar pessoas que também já roubaram, mataram, ou então criminosos em geral, como pessoas que entram no caminho dele. Pode ser qualquer tipo de pessoa, não virou mais uma disputa, não é mais uma corrida, não é mais algo que só tem duas pessoas envolvidas. Mas agora o Kira já envolveu todo mundo. E não só nessa questão. O Kira, depois de vencer o L, parece que ele começa a parar de pensar, velho. Todas as atitudes que envolvem o Kira naquele momento, ele começa a simplesmente agir como se tudo fosse de incrível maneira inconsequente. Parece que todos aqueles planos mirabolantes do Light, todas aquelas jogadas incríveis, todas aquelas questões de manipulação, entrando dentro da polícia, saindo do departamento de investigação, conversando com o próprio L em pessoa. Parecia que todos aqueles planos eram simplesmente para deixar o L impressionado. Parece que tudo aquilo foi feito de maneira pensada para que somente o L entendesse? E a partir daquele momento, o Light, depois da morte do L, começa a se perder. O Light perde a sua régua, seu parâmetro, seu declínio. Começa a partir daí. O Light perde todas aquelas questões de fazer planos mirabolantes, aquelas ideias, aquelas questões de manipulação e simplesmente começa a agir pelo puro querer dele. O Light começa a agir de maneira muito, mas muito inconsequente comparado a no começo, quando a sua régua ainda estava viva, o L. Ele sempre parecia fazer as coisas de maneira muito certinha para que o L ou percebesse de maneira perceptível aos olhos do L tudo aquilo, todo aquele planejamento simplesmente foi feito para que o L receba. Então, antes da morte do L, o Light, ou como a gente pode chamar ele de Kira também, faz tudo de maneira pensada. O cara é inteligente, o cara literalmente tá ali numa batalha de egos, uma batalha de intelecto, uma batalha onde você percebe que ali é literalmente uma vida por uma vida, uma morte por uma morte, é literalmente o cara lutando contra a justiça. Então, depois da morte do L, meio que ele começa a enlouquecer, procurando alguém que seja capaz de parar ele. Parece que depois que o L morre, ele só quer encontrar alguém que consiga parar a sanidade dele. Ele quer encontrar de novo a régua, o parâmetro, aonde parar. Ele quer encontrar aquela parede novamente, tendo o Nia e o Melo. Mas essa parede não é nada reforçada ou grande como o próprio L. E daí, a gente pode puxar para a última parte. Então, os dois pontos que a gente descreveu, falou aqui, tanto o Nia e o Melo não terem o intelecto gigante do L e o Kira se perder na sua personalidade de Deus, por assim dizer, trazem a gente ao mesmo ponto, a morte do Kira. A morte do Kira, para muitos dentro daquela obra, é o ápice da obra. Mas a gente pode simplesmente pegar e ver que isso é a soma dos dois lados, tanto da justiça cega ou do justiceiro se juntando e dando no inevitável. O Nier faz um grande plano, bolando toda uma estratégia em cima, que é o único ponto que você vê que literalmente o Nier sai de seu quadrado, por assim dizer. E o Kira, por naquele momento achar que ninguém vai conseguir parar ele, começa a ter um alter ego grande demais. Ele começa literalmente a achar que ninguém que está ali vai conseguir parar ele. Então, no meio desse plano, onde o Nier rouba o Death Note e o Kira tá com um pedaço dele para acabar com tudo, ele revela que é o Kira para todos que estão ali. Sendo que há 35 episódios atrás, 34, ninguém poderia saber o Kira era o Light. Mas simplesmente ele revela como se o alter ego dele falasse mais alto e toda a inteligência que ele mostrou ao longo desses 34 episódios fosse jogada literalmente no lixo. Um personagem muito bem construído para depois se perder nele mesmo. Então é bem provável que o problema da obra de Death Note seja a morte do L. Então foi isso. Essa foi, pelo menos, a minha visão sobre como Death Note se perdeu depois da morte do L. Não quero dizer aqui que a obra é ruim. Veja, Death Note é muito bom, principalmente para pessoa que está começando a ver animes. Eu acho que, de todos os vídeos, desculpa, eu acho que esse é o único aqui que no final a gente vai indicar a obra para você ver. Porque
é muito boa. Death Note ensina coisas e trabalha coisas que você no futuro pode olhar com outros olhos por conta dessa obra. Então, eu agradeço a sua visualização. Por favor, deixa o like aí e veja outro vídeo no canal. Outro Desculpa se você quiser, ou então qualquer outro vídeo. Comenta aqui, deixa algum comentário positivo, ou então comenta qualquer coisa. Primeiro, como os desgramados faz. Esteja uma ótima noite, uma boa tarde, ou então um começo de dia maravilhoso. Valeu e um beijo no dedão do pé.